Êxodo, capítulo 24, versículos de 12 a 15. Amém? Diz o seguinte. Só um minutinho, irmãos. Já estava, né? Você tem um aparelho de celular, por gentileza, coloque-o no VibroCall. Não é isso? Não é assim que se fala? VibroCall. Para que não tire a atenção de outros irmãos, caso ele venha tocar. Amém? Então vamos lá. Êxodo capítulo 24, versículos de 12. Eu falei de 12 a 15, né? Mas é até o 18. Que diz assim: E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui. Desculpa, irmão. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus voltará. Esse é o título dessa mensagem. Bem, amados irmãos, após essa leitura que nós fizemos, que Moisés sobe ao monte e fica lá por 40 dias. Obviamente, ao ter subido ao monte, ele ficou ausente da presença do povo de Israel por esse período. E ausente, o povo de Israel, o povo que havia experimentado os milagres de Deus, o povo que conhecia Deus, o povo que deveria temer a Deus, começa a ficar impaciente pela demora de seu retorno. Afinal de contas, já tinha mais de um mês que eles não viam o seu líder. E essa impaciência, e por causa dessa impaciência, esse povo acaba pressionando o seu líder temporário. Na leitura do capítulo 24 de Êxodo, que a gente leu agora há pouco, a gente vê que Arão, Hur, os anciãos ficam ali, né? Mais precisamente Arão assume interinamente
a responsabilidade pelo povo. E, ao assumir interinamente essa responsabilidade, Arão, sentindo-se pressionado pelo povo, ele, não suportando mais a pressão do povo, que estava dizendo, olha, esse Moisés aí já era, sumiu, foi embora. E aí, no capítulo 32, indo para o capítulo 32, versículo 2, diz assim, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. E o que ele fez? Ele constrói um bezerro de ouro para que o povo adorasse a Deus. E nesse contexto, o que me saltou aos olhos e que eu quero compartilhar com a amada igreja são 3 personagens aqui. Apenas 3. Primeiro, Moisés. O segundo, Arão. E o terceiro, Josué. Moisés, todos nós conhecemos, seja por canções, por desenho, mas a forma mais segura é pela palavra. Amém? Moisés foi um homem escolhido por Deus. Escolhido para libertar o seu povo, que havia crescido bastante no Egito e estava sendo escravizado. Então Deus levanta Moisés e ao ver a história de Moisés, a gente percebe que Moisés era um homem que tinha muita comunhão com Deus, era um homem que amava ter comunhão com Deus. Depois desse encontro que Deus tem com ele. E ele passa a exercer a função eu vou chamar de líder, mas também de líder de Israel. E não apenas isso, ele também exerce a função de intercessor, de mediador entre o povo e Deus. Foi ele quem recebeu ali os 10 mandamentos para passar para o povo. Ele conduziu o povo da saída do Egito até a entrada da terra prometida. E algo muito interessante que eu encontro aqui é aquela questão que a gente aprendeu, é que o Antigo Testamento é sombra do Novo. E Moisés, aqui nesse episódio, é um tipo de Cristo. Embora a gente veja muito falar em Moisés, toda a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, aponta para uma só pessoa, Jesus Cristo. E aqui em Êxodo também não é diferente. Por exemplo, aqui em Êxodo, Jesus ele está representado pelo Cordeiro Pascal que foi morto para nos salvar. Você vê que toda a palavra está apontando para uma pessoa só, Cristo. E aqui, a questão de Moisés ter subido ao monte e ter se demorado lá, me faz lembrar
o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez depois de estar morto, mas ao terceiro dia ressuscitar. Depois desse período, ele passou um período aqui na terra e depois foi assunto aos céus. Depois ele sobe aos céus. Mas ele sobe aos céus, mas nós ficamos com uma promessa. E que promessa é essa? De que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então Moisés aqui representa um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. E algo muito interessante, eu acabei de dizer agora há pouco, que ele, além de um líder de Israel, de juiz de Israel, também exercia essa função nesse período, ele era intercessor e mediador. E a gente pode encontrar isso, já adiantando um pouco, no pós-queda, nesse contexto que a gente leu, né, na questão do bezerro de ouro, no versículo 7 do capítulo 32. O povo já havia se corrompido, o povo já havia caído, o povo já havia se prostituído diante de Deus, prostituído espiritualmente. Versículo 7 diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios. E disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Dá uma pausa até aí. Deus queria destruir o povo. E aí, o que Moisés faz? Versículo 11, do capítulo 32. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência com as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Por conta do terrível pecado do povo, por conta da rebelião do povo, Deus, na sua justa ira, intenta destruí-los. Mas Moisés intercede e Deus ouve a intercessão do seu escolhido, do seu filho, do seu ungido. Por esses motivos, ele é um tipo de Cristo. Porque da mesma forma, irmãos, nós não merecíamos, mas merecemos a condenação. O afastamento em definitivo da presença de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
para que a ira de Deus seja desviada de nós, que por causa dos nossos pecados somos merecedores da punição de Deus. E de igual forma aqui, Moisés intercedeu e Deus se aplacou. E a ira de Deus, a fúria de Deus contra esse povo rebelde foi aplacada. Esse é o primeiro personagem que me chama a atenção, Moisés. O segundo personagem, a segunda pessoa aqui que me chamou a atenção nesse contexto, Arão. Arão era irmão de Moisés e 3 anos, mais velho do que Moisés, irmão de Miriam, e ele foi o líder dos sacerdotes. Arão ele servia como um tipo de porta-voz de Moisés diante de Faraó e em alguns momentos também diante do povo em algumas ocasiões. E no capítulo que a gente leu, Moisés delega a Arão, no período da sua ausência, o governo, a liderança do povo de Israel. E foi justamente nesse período que Arão comete o maior erro da sua vida. Mesmo depois de ter contemplado a glória de Deus, mesmo depois de ter visto a mão de Deus, mesmo depois de ter temido ao Deus de Israel, ele treme diante da petição de um povo pecador. Ele cede à pressão e permite que o povo se entregue à idolatria. Esse líder temporário permite que o povo se entregue à idolatria. Como nós falamos, era um povo que conhecia a Deus. Era um povo que aprendeu a temer a Deus. Foi um povo que se comprometeu a seguir aquilo que Deus havia estabelecido. E foi só Moisés demorar um período que o povo impaciente externaliza o que há no seu coração. E aí a gente volta aqui na leitura. Agora, do versículo 1 do capítulo 32, diz assim, retornando à leitura: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão. Ou seja, o povo começou a pressionar. E disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este, olha só como eles se referem ao homem de Deus. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos
e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. O povo pecou terrivelmente contra Deus. Eles começaram, na verdade, esse já era o desejo do coração deles. Porque apesar de terem saído do Egito, o Egito não havia saído do coração deles. Eu fico imaginando eles no Egito, servindo ao Deus invisível, mas real, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e flertando com as imagens, e flertando com aquilo que o homem havia feito. E a característica do povo era essa, irmãos. Eles não estavam contentes apenas em servir a Deus na sua essência, na sua natureza. Eles queriam algo para tocar, eles queriam algo para se apoiar, porque viver aquilo que Deus queria que eles vivessem não era suficiente. Eles queriam ir além. Queriam ir além. Não estavam satisfeitos. Queriam imitar as nações que estavam ao redor deles, que tinham os seus deuses, feitos por mãos humanas. O fato de ter sido feito um bezerro de ouro demonstra que a mente deles, que a ideia deles era fazer algo parecido com o que eles já conheciam, que eram os deuses das nações ao seu redor. Olha que coisa interessante. Olha que isso já estava no coração deles. Existiam nações que tinham um touro como um deus, simbolizavam um deus, e ali eles fazem um bezerro. Eles não estavam satisfeitos em servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o Senhor havia estabelecido. Mas sabe qual era a intenção deles? Eles queriam servir ao Senhor do jeito deles. Esse foi o problema. A intenção deles, ao, digamos, tocar nesse bezerro, não era adorar ao bezerro em si, mas era ter alguma coisa para apalpar, para tocar. A intenção deles era essa. Eles queriam servir a Deus, mas, sabe, tendo alguma coisa para apalpar. Isso demonstra, sabe o quê? Falta de fé. Em todo o tempo que eles estiveram, eles não aproveitaram, que eles tiveram de ver a manifestação do poder de Deus. No coração deles, não foi. Eles não permitiram que no coração deles fosse gerado fé. Porque eles queriam algo para tocar. Eles queriam algo para ver.
ignoraram que esse Deus que os havia retirado do Egito trouxe juízo para o exército de Faraó, para o próprio Egito. Eles ignoraram tudo isso. Trouxe livramento para eles no Mar Vermelho. Tudo isso eles ignoraram. Ignoraram a provisão de Deus no deserto, por alimento, por comida, por água. Tudo isso eles esqueceram. Por quê? Porque no coração deles havia uma inclinação à idolatria. Porque no coração deles havia uma inclinação à rebelião contra Deus. E Arão foi o responsável por fomentar, por entregar o desejo do coração deles. E em terceiro lugar, Josué. Josué era uma espécie de auxiliar direto de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava ali próximo. Durante a saída do Egito, Josué estava ali pertinho. E algo que me chamou a atenção é que, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, quando Moisés estava buscando a Deus por alguma coisa, Josué estava por perto. Isso me chamou muito a atenção. E muito provavelmente ouvia Moisés conversando com Deus. E certamente eu entendo que foi um período muito gratificante para Josué. Foi um período de aprendizado. Foi um período em que Josué aprendeu a esperar em Deus, aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a consultar a Deus, aprendeu a ser paciente. E provavelmente as coisas boas de Moisés, o comportamento, ele pôde incluir a sua própria vida, tais como paciência, mansidão e a própria liderança de Moisés. E posteriormente, a gente conhece a história. Josué, pelo caráter que fora gerado nele, pelo caráter que ele permitiu ser moldado por Deus, foi o sucessor de Moisés na entrada da terra prometida. E que tipo de aplicação a gente pode fazer nos dias atuais? O primeiro, Moisés, nós já falamos. Representa a Cristo, que foi aos céus, mas que um dia vai voltar. O segundo, Arão. Arão representa uma liderança que não está comprometida com aquilo que Deus quer. São pessoas que já tiveram um encontro com Deus em algum momento, mas acabaram sendo influenciadas pelas circunstâncias e acabaram cedendo.
Arão representa isso. Representa também o povo. Arão representa boa parte daquilo que se chama hoje, aqui no nosso país, de igreja. Por quê? Como nós falamos agora há pouco, o povo queria adorar a Deus, irmãos, mas usando o bezerro. Eles não queriam nomear outro Deus, não, eles queriam adorar a Deus, mas usando a figura do bezerro. O que era contrária à orientação divina. Fazer qualquer tipo de imagem e através dela adorá-lo. Não precisava. Era somente pela fé. E de igual forma, nos dias atuais, hoje, nós podemos encontrar em muitos lugares o que eu posso chamar de sincretismo religioso. Ou seja, influência de várias religiões. Catolicismo, religiões afro, religiões indígenas, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã. E que destoam com o ensino da palavra de Deus. Então, ao olhar para Arão aqui, ao analisar a vida de Arão e aquilo que ele fez, eu pude identificar isso. Que o povo queria adorar ali o bezerro, mas pensando em Deus. Eles queriam imitar as outras nações com bebida, comida, com danças sensuais. Até isso rolou. Mas pensando que estavam fazendo para Deus. Sem entender que já estavam reprovados pelo Senhor. E hoje, da mesma forma, acrescentou-se um monte de coisas que não tem fundamento na palavra, que não tem o apoio da palavra, que não tem o apoio da nova aliança, irmãos. Em muitos cultos, oferece-se coisas que Jesus nunca ofereceu. Ensina-se coisas que os apóstolos não ensinaram. Isso já vem de antigamente. Não tem nada novo debaixo desse céu. Arão, os anciãos e o povo representam, sabe, essas coisas. Eu fui incluído recentemente num grupo de um colega de oração e tinha gente, muita gente nesse grupo. E todo mundo tinha o direito de postar qualquer coisa. E aí, ao longo do tempo, eu fiquei umas 2 semanas no máximo nesse grupo, eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, meu Deus do céu. E como eu já entrei e já estava daquele jeito, eu até tentei, conversar com uma pessoa lá que tinha, com um pastor lá que tinha colocado uma chamada, foi até agora no domingo passado, ele colocou uma chamada lá para uma campanha que haveria lá de alguma coisa, e eu coloquei, puxa, meu amado, aproveita esse momento e fala da ressurreição e prega Cristo. Aí ele vai, em resposta, ele me manda o link. Aí eu, por curiosidade, eu fui olhar o link e só Jesus. Falei, amém. Não falo mais nada não. E ali eu continuei vendo algumas coisas, no decorrer do tempo. E por fim, como eu falei, eu vi muitas coisas estranhas à nova aliança.
muitas práticas estranhas à nova aliança. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bem, quando ele me colocou, o grupo já estava formado, não sei há quanto tempo tem, então eu vou me retirar. Mas antes de me retirar, eu coloquei lá, né? Orientei aos irmãos que ali estavam para que pudessem analisar, à luz da palavra, as práticas que muitos dos líderes daquele grupo estavam tendo. Se estavam em acordo com os ensinamentos de Cristo e com a doutrina dos apóstolos. Eu coloquei isso lá. Se estavam sendo validadas pelo que Jesus ensinou e pelo que os apóstolos deram continuidade ensinando, depois que Jesus os comissionou. Porque haviam muitas práticas ali sendo difundidas, anunciadas, que não estavam em acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra. E aí depois eu saí do grupo e agradeci ao colega. Falei, obrigado por ter me colocado no grupo, mas não estava me sentindo bem, eu precisei sair, tá, do grupo, não estava me sentindo bem, e eu expliquei a ele o porquê, e vida que segue. Queridos, o Evangelho não nos prepara para a vida. O Evangelho nos prepara para a morte. A mensagem do Evangelho não é uma escada, é a cruz. O símbolo, melhor dizendo, do Evangelho não é uma escada. Para que eu possa subir na vida, vem para Jesus que você vai subir na vida, não. É a cruz. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me a cada dia. Você quer salvação? Você quer morar no céu? Eu quero. Então tá bom. Entra pela porta estreita. Porque apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos que entram por ela. Aí o cara me vem com pó de não sei o quê. Que vai acabar com maldição. Pelo amor de Deus. O sangue de Cristo Jesus é que nos liberta de todo o pecado. Aí vem com um copo de água. Queridos, bote um copo de água que agora eu vou orar. Pelo amor de Deus. É pela palavra. Esse povo aqui infringiu a palavra, infringiu os ensinamentos de Deus. E da mesma forma o povo hoje, esse povo aqui, os Arãos de hoje, os de hoje, os anciãos de hoje e muito do povo de hoje, continuam querendo tocar nas coisas. São preguiçosos para ter fé. E não é isso que Deus quer de nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus e Deus quer que nós tenhamos fé. Nós não somos guiados por vista, nós somos guiados pela fé. É assim que a palavra mostra. A Bíblia declara que o justo viverá pelo que vê, pelas circunstâncias, não, pela fé. Lá no livro de Romanos. E é isso que tem acontecido, irmãos. Tem se ensinado um monte de coisa estranha a palavra, estranha a nova aliança. Aí coloca um pouquinho daqui, do catolicismo aqui, coloca um pouquinho de religiões afro aqui. Nossa, de religião afro? Quer ver uma coisa? Eu, Júlio, não achei ainda. Se alguém encontrar. Pessoal que fala nome de entidade. Onde é que está escrito aqui? Você já viu, Paulo? Eu, Júlio, ainda não vi. Tá? Esses nomes comuns que a gente já até sabe, né?
que o pessoal fala por aí. Ah, o fulano de tal faz isso, o fulano de tal faz aquilo. Onde é que está aqui? Aqui. Aí, eu vou lá para a Nova Aliança. Deixa eu ver aqui o texto aqui, hein, que eu lembrei agora. Vamos lá para a Nova Aliança. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Vamos lá. Achei. Olha o que Paulo fala para o pastorzão Timóteo. Na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16. Ele diz assim, olha. Ele não está falando uma parte dela não, tá? Ele falou, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E qual a finalidade disso tudo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É isso que a palavra nos ensina. Nós precisamos ser, sabe como quem? Os bereanos. Atos, se eu não me engano, 17. Se eu não me engano. Paulo falava, ele, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Paulo ensinava e, ó, vamos ver se é isso mesmo. E amados, quem segue esse caminho que Arão, Ur e companhia seguiu, está correndo risco. Sabe por quê? No versículo 28, voltando lá para Gênesis 32, é dada uma ordem. Embora Deus tenha poupado todo o povo, mas olha o que vai acontecer, olha o que acontece com quem infringe a lei de Deus. Lá em Gênesis já mostra sobre isso. Ó. Versículo 28, Gênesis 32, 28. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Êxodo, né? Êxodo 32, 28. Tá? Cerca de 3.000 pessoas que estavam envolvidas nessa prostituição espiritual morreram naquele dia pelas mãos dos levitas. Que Moisés perguntou assim, vem cá. Moisés desce e fala assim, ó. É como se ele estivesse falando assim, ó. Acabou a bagunça. Quem é que está com o Senhor aqui? Ah, os levitas vão e se reúnem. E aí Moisés fala, pega a espada e pode matar quem estava envolvido nisso. E 3.000 pessoas são mortas. Ah, então quer dizer que a gente... Não, pelo amor de Deus, não. Hoje em dia a gente tem que fazer isso? Não. Não. Eu quero dizer que essas práticas que são estranhas à nova aliança, vão conduzir essas pessoas para a condenação. É isso que eu quero dizer. Se não houver um arrependimento, e isso eu falei no áudio lá, falei, líderes, se arrependam. Eu disse isso no áudio. Se arrependam por estarem praticando coisas estranhas à nova aliança. Liderados, leiam a palavra e confrontem as práticas que estão sendo feitas, se estão de acordo com a palavra, com a nova aliança. Eu coloquei isso lá antes de sair. E por quê? Porque há um risco, irmãos. Há um risco. Aqui, Moisés, ele foi e desceu. Depois de 40 dias, ele desceu. Agora, Jesus, ele foi e ainda não veio. E enquanto ele ainda não veio, é tempo de se arrepender, é tempo de se santificar, é tempo de se consertar na presença de Deus.
É tempo de voltar ao Evangelho, de voltarmos à palavra. É tempo disso. Então, se há alguém aqui que se sente atraído por essas coisinhas, sabe? Ó, leva isso aqui, ó, veio lá de Israel, tá? Veio lá de Israel. Aqui, ó, toma para você. Não, toma não. Toma aqui, ó. R$1.000, tá? Só um minutinho, irmã. Ah, toma isso aqui, ó. Isso aqui é um pedacinho da cruz, tá? Tem que ter um voto. R$5.000. O Evangelho é de graça. É pela graça. O Evangelho é de graça, é para todo mundo, é acessível para todo mundo. O Evangelho é acessível para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco. Para todos. Todos que quiserem vida, venham a Cristo. Se arrependam dos seus pecados e corram para Cristo enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Um dia as portas da graça vão se fechar. E quem vive com essas coisinhas, com essa coisinha de misticismo, esse negócio que vai dar sorte, isso aqui que vai tirar o mal da sua casa, pelo amor de Deus. A nossa vida precisa estar escondida em Cristo, e isso basta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Estamos finalizando, irmãos. E mais. Esses lugares também, esses Arão, Ur, anciãos desse novo tempo, além de coisinhas, de objetos, né? Não, preciso tocar para saber que é de Deus, né? Ou então, sabe, irmãos, para tornar o negócio mais santificado, eu deixo a Bíblia aberta no livro no Salmo 23, ou então no Salmo 91. Não sabe nem o que está escrito, não conhece a profundidade do que está escrito, mas está lá, virou um amuleto. Não é de Deus, é pecado. Deus rejeita. Aí, além dessas coisas, calma, não tem só coisas não. Tem um sermão também, né? Pelo amor de Deus, né? Nos dias de hoje, tem um sermão também. Temas motivacionais. Saia daqui com um sorriso, pare de sofrer. Não é assim? Pare de sofrer. Vem para cá que você não vai mais ser pobre. Vem para cá que a sua... E inclusive essa pessoa que eu conversei, o nome da instituição religiosa, tinha a ver com milagres. E todo culto, eu falei, rapaz, glória a Deus por isso. Todo culto tinha milagre lá. Todo culto. Assim, eu preciso dessa fé aí, porque... E aí, tem as mensagens motivacionais. Não, você vai vencer. Deus vai te dar. Deus vai te prosperar. Deus vai fazer. E se não fizer, ele deixa de ser Deus? Está na contramão da palavra. Sabe por quê? A palavra nos declara que aqueles que querem seguir a Cristo de forma piedosa padecerão perseguição. Não sou eu não, tá, irmãos? É a palavra. Aí, onde é que entra esse negócio de pare de sofrer? Onde é que se encaixa dentro da palavra? Dentro da nova aliança? Onde é que se encaixa? Não se encaixa. Se choca. Se choca. E aí é esse tipo de mensagem que hoje, sabe, não, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E se não der?
Ah, se não der porque não foi Deus. Ah, tá. É fácil, né? Não, se você não for curado é porque você não tem fé. Vem para cá que você vai ser curado. Deixa seu votozinho, tá? Por favor. Deixa o voto primeiro. Se não deixar o voto, você não tem fé. Aí nem adianta vir que você não vai ser curado. É assim. É assim. Confissão positiva, prosperidade, entre outros assuntos. Ah, e nesses lugares é proibido confrontar o pecado. Pode não, é proibido. É proibido. Falar contra o pecado, falar que mentira é pecado, falar que fornicação vai para o inferno, não pode, é proibido. Não dá ibope, não enche a igreja. Falar que existe o inferno, que um monte de gente vai para lá se não se arrepender dos seus pecados, não pode. É uma doutrina bíblica, mas não pode. É proibido. Falar que um dia o juízo de Deus vai descer sobre essa terra contra todos aqueles que rejeitaram o presente que ele deu, não pode. É proibido. Você acha que Deus entregou o seu filho em vão na cruz do Calvário? Claro que não. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi em vão não, irmãos. Foi pago um alto preço. Alguém que não tinha pecado pagou no meu lugar, no seu lugar. Aí eu rejeito. Você acha que vai ficar impune? Não fica não. Nosso Deus é um Deus de amor. E a Bíblia, né, já é a terceira vez que eu cito esse versículo, eu vou citar de novo, né, na mensagem. A Bíblia declara que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o amor dele. Mas aquele que rejeita o amor vai perecer. Finalizando, falta pouco. Não se pode confrontar o pecado, falar sobre o inferno, falar sobre condenação. É proibido apresentar um Deus que exige de nós santidade. É proibido falar que esse mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. E por isso que muita gente vai ser condenada ao inferno. Porque ele é um Deus de justiça. Não seria coerente alguém que não se importa em querer viver para Deus aqui, Deus levar para ele, para estar vivendo com ele lá, irmão. Não tem coerência isso. Alguém que rejeitou a Deus o tempo inteiro aqui nessa terra. É coerente isso? Não é bíblico. Imagina, eu não quero a Deus em hipótese alguma. Aí chega na hora da morte, aí Deus, não, agora você vai vir. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Ele vai colher. A semeadura, irmãos, é opcional, mas a colheita é obrigatória. E por fim, Atos capítulo 3, por fim não, faltam mais 2 versículos. Atos capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim, Atos 3, 22 e 23, dentro disso que eu estou falando. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés disse isso. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, será o que, irmãos? Quem abriu aí? Será exterminada dentre o povo. Atos capítulo 3, versículos 22 e 23. E quem representa Josué nos dias de hoje? Representa aqueles joelhos, aqueles que não se dobraram a um sistema corrompido. Representa aqueles que estão aguardando a volta de Jesus.
representa aqueles que não se deixaram contaminar pelo que está todo mundo fazendo. Ah, mas está todo mundo... Hoje o pastor Geraldo falou sobre isso nos dois tempos. Ah, mas está todo mundo fazendo. E foi dito, vocês não são todo mundo. Aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus precisa perseverar, precisa ter fé, precisa ter a mesma característica que Josué apresentou, irmãos. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Jesus, ele falou que eu vou voltar. E se ele disse que ele vai voltar, é porque vai. As suas promessas são ricas, são verdadeiras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus está voltando, e ele só não voltou ainda porque ainda existem aqueles que têm a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para ele enquanto há tempo. Sejamos como Josué, paciente. O texto mostra aqui que Josué não estava nem lá onde estava a nuvem de Deus e também não estava lá onde estava a prostituição espiritual. Ele estava entre um termo e outro. O texto mostra isso aqui. Ou seja, ele não estava inserido lá, mas estava bem próximo de onde Moisés estava. Hoje, por causa de Jesus, um novo e vivo caminho está aberto para nós. E a gente pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus. Josué não podia estar lá no meio onde Moisés estava, mas ele estava bem perto. Hoje nós podemos estar na presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem. Jesus vai voltar. E se você que está aqui nessa noite se utiliza das mais diversas misturas que foram inseridas em muitas instituições que são chamadas de igreja. Primeiro, leia a tua Bíblia, leia a palavra. Não fique apenas com o que eu estou dizendo. Sejamos como os bereanos. Primeiro a gente precisa ler, para depois contestar qualquer coisa. A gente precisa conhecer. Quer uma dica? Leia o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Leia com calma. Dedique seus dias lendo o Novo Testamento. Vamos ver se aquele maluco lá falou tá de acordo com o que está na palavra. Leia. Aí começa a comparar. Aqui é que está. Não é o que eu estou falando. Vocês têm que analisar aqui, ó, à luz da Bíblia. É por isso que ninguém tem que ficar com a Bíblia fechada quando está sendo ministrada a palavra. Tem que confrontar com o que está sendo dito. Como os irmãos bereanos. Vamos lá, vamos confrontar o que está sendo dito com a palavra. É pela palavra, irmãos. Não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com o Senhor, com a palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Tem tudo a ver com ele. É tudo pela palavra. Jesus voltará. Com quem você se identifica? Com Arão e companhia, nesse episódio aqui? Ou com Josué? Se for com Arão,
Calma. Calma. Você pode se arrepender. O Senhor está pronto, se houver arrependimento de coração, a te receber. A Bíblia declara que é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Arrependa-se enquanto há tempo. Se você se utiliza dessas coisas estranhas à nova aliança, se você se utiliza de práticas que não são cristãs, em nome de Deus, Deus rejeita. Eu tenho por dever te alertar disso. Ai de mim se não falar. Ai de mim se não te alertar. Ah, mas funciona. Não. Deus não está nesse negócio. Eu tenho que te dizer isso. Então arrependa-se enquanto há tempo. E volte-se para a palavra. Creia no Deus Criador dos céus e da terra. Fé. É isso que Ele espera de nós. Fé. Santifique-se. A Bíblia declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra. Eu rogo que o Teu Espírito Santo traga luz em cada mente, em cada coração nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para ser um porta-voz do Senhor. Somos apenas um canal, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence somente a Ti, Jesus. Senhor, se há alguém aqui nessa noite, ou que, se assim o Senhor permitir, se o Senhor quiser, essa mensagem vá para a internet. Alguém que ouça essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar o coração dela. Que o Teu Espírito Santo comece a lembrá-la de práticas que não tem uma chancela da Tua palavra na nova aliança. O Espírito Santo começa a mostrar aquilo que o Senhor rejeita, aquilo que o Senhor não quer, a fim de que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque é desses a quem o Senhor procura, segundo o que diz a Tua palavra, Pai. Os verdadeiros adoradores. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa todas as vezes em que nós tenhamos feito qualquer coisa semelhante ao que Arão permitiu que se fizesse. E se há ainda, mostra-nos, ó Pai, para que essas coisas não façam parte da nossa vida, nem do nosso culto a Ti, Senhor. O Senhor só requer de nós fé. Nós não precisamos ter objetos de sorte ou que expulsam alguma coisa. Nós precisamos é do Teu Evangelho. O apóstolo Paulo declara: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Assim diz a Tua palavra. Não fala de objeto,
Não fala de copo com água ou de qualquer outro tipo de coisa, mas fala da palavra, da mensagem da cruz, do evangelho de poder. Então ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos na nossa fé, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa incredulidade, ó Pai. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. Para que nós possamos trilhar o caminho que te agrada, que te dá prazer, Senhor. Oh Deus, eu quero te agradecer nessa noite por essa palavra que o Senhor nos entregou, Pai, para transmitir para a tua igreja, Senhor. Que o teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer. Em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.